aqui na nossa semana número 11, né, dos estudos remotos supervisionados, e como eu falei com vocês, a gente vai dar sequência ao capítulo sobre proporções, mas agora envolvendo outras situações. Então, quero falar para vocês aqui sobre duas situações também especiais envolvendo o cálculo de proporções. Uma dessas situações aqui é a situação em que envolve a proporção entre áreas, e a outra situação envolve a proporção entre volumes, tá? Então, eu vou começar aqui falando sobre a proporção entre áreas. Bom, qual que é a ideia aqui? Você está vendo aqui na primeira figura aqui, olha, dois campos de futebol. Imagina que aqui eu tenho próximos aqui um ao outro, né? Um campo de futebol oficial, adulto, né? E um outro aqui para crianças, tá? E as proporções deles, né? Se você observar, olha, um tem comprimento de 100 metros por largura de 60, tá bom? E o outro tem comprimento de 50 metros por largura de 30, ou seja, as proporções são de 2 para 1, quer dizer, o pequeno aqui, olha, o comprimento dele é metade do grande e a largura também é metade, então é uma proporção de 2 para 1, ou do pequeno para o grande de 1 para 2, tá bom? Então a primeira pergunta que vai ser feita aqui, olha, é se as dimensões dos campos são proporcionais. Então a gente pode afirmar que sim, e pode inclusive justificar fazendo o seguinte cálculo, olha, comprimento do campo grande sobre o comprimento do campo pequeno é 100 por 50, enquanto que o comprimento, a largura do campo grande é 60 e dividido pela largura do campo pequeno, que é 30, é essa razão. Repara, as duas razões vão dar o mesmo resultado, vai dar 2, né? Vai dar 2 tanto na esquerda como 2 na direita. Então eu estou justificando aqui que, de fato, as medidas, as dimensões desses campos são proporcionais. Então já respondo aqui a primeira pergunta. São proporcionais? Sim, com a justificativa da razão que prova a proporcionalidade entre esses campos, das duas razões, né? A razão entre os comprimentos e a razão entre as larguras. Você pode fazer isso de outras formas, tá, pessoal? Você poderia, por exemplo, pegar o pequeno sobre o grande. Poderia pegar também, quer ver? Vou fazer um pequenininho aqui só para vocês verem as possibilidades, pelo menos mais uma possibilidade. Ó, poderia fazer assim, 100 sobre 60. Então você pega o campo grande na sua largura, no seu comprimento sobre a sua largura. Ó, comprimento 100 sobre a largura 60. E repete essa mesma forma de expressão, essa mesma razão, para o campo pequeno. Seria 50 sobre 30. Se você simplificar aqui, olha, tanto o lado esquerdo como o lado direito vai dar 5 sobre 3. 5 sobre 3 aqui no lado esquerdo e 5 sobre 3 no lado direito. Só você simplificar, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui para a letra B. Letra B vai perguntar o seguinte: qual é a constante de proporcionalidade entre o campo pequeno e o campo grande? Isso aqui, então, é algo que eu não tinha comentado com vocês, sobre uma constante de proporcionalidade. Uma constante de proporcionalidade, primeiro tem que ser estabelecido de qual é a ordem, se é o pequeno sobre o grande ou se é o grande sobre o pequeno. Aqui foi estabelecida a ordem que é do pequeno sobre o grande. Então você tem que pegar alguma medida do campo pequeno e dividir por alguma medida correspondente a essa primeira medida no campo grande. Por exemplo, se do campo pequeno eu pegar o comprimento, que é 50, eu vou anotar 50, sobre uma medida correspondente no campo grande. Correspondente seria também o comprimento. Se eu usei o comprimento no campo pequeno, eu tenho que usar o comprimento no campo grande. Então, 50 sobre 100. Simplifique essas medidas, né, essa razão, para até chegar numa razão que seja indivisível, né, que seja a irredutível. Simplificando aqui, então, vai dar 1 sobre 2. Então, essa razão aqui, 1 sobre 2, a gente chama de constante de proporcionalidade. Essa é a constante de proporcionalidade. Bom, vou abreviar aqui. E a gente vai chamar, muitas vezes, essa constante de proporcionalidade de K. Vamos dar um nome para ela de K. Então, o nosso K, nessa expressão aqui, é igual a 1 sobre 2. É meio, tá bom? Agora, olha a terceira pergunta. Qual é a área de cada campo? Agora vamos lá. Calcular a área não tem nada a ver com esse cálculo que a gente fez anteriormente, né? Calcular a área é um cálculo mais antigo, né? De retângulo, super simples, é base vezes altura. Então vamos calcular aqui a área 1.
área 1, que é o campo maior, vai ser base 100 vezes altura, ou comprimento vezes largura, fica mais adequado aqui, né? Que é 60. Então, essa área 1 é igual a 6.000. 6.000, a unidade, metros quadrados. O campo maior. Agora o campo menor. Área 2 vai ser o comprimento dele, que é 50, multiplicado pela largura dele, que é 30. Repara, pessoal, que as medidas do campo menor são a metade das medidas do campo maior. Entretanto, olha o que vai acontecer com a área 2. A área 2, 50 vezes 30, vai dar 1.500 metros quadrados. Talvez a primeira expectativa, se você fez isso pela primeira vez, fosse de que a área 2 também fosse metade da área 1. Entretanto, olha o que eu descobri aqui, que não é. Porque a metade de 6.000 seria 3.000. Então, não é metade. Então, ele não está na mesma proporção. Tá? Não está na mesma proporção que as medidas do comprimento e da largura. A área não segue a mesma proporção das medidas do comprimento e da largura. Tá? Mesmo quando as figuras são proporcionais. As figuras são proporcionais, entretanto, a área não segue essa mesma proporção. Vou responder uma pergunta aqui na letra D, que vai esclarecer um pouco mais sobre esse aspecto aqui que eu acabei de falar, que é sobre as áreas, tá? Estou repetindo aqui as figuras, só para os dados ficarem mais fáceis de acessar aqui, olha. Faça a razão entre a área do pequeno sobre o grande, a área do campo pequeno sobre a área do campo grande. Então, se eu fizer aqui, olha, essa razão do campo pequeno, que eu achei lá 1.500, né, pessoal? 1.500. E o campo grande que eu achei foi de 6.000. Se eu simplificar, vou começar cortando aqui 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, que equivale a dividir por 100. Vai dar 15 por 60. 15 por 60. E eu posso já simplificar pelo próprio 15, porque dá para simplificar por 15, o 60. Então vai dar 1 sobre 4. Repara que a razão dos comprimentos tinha dado 1 sobre 2, mas a razão das áreas deu 1 sobre 4. Então eu pergunto aqui na letra E se é a mesma razão. Né? É a mesma razão? Então a resposta aqui já seria não. A gente já sabia que não era a mesma razão. Tá? E qual é a relação entre as razões? Bom, eu vou adiantar aqui, vou antecipar, mas seria algo interessante de você investigar, fazer várias dessas situações aqui para você investigar. Mas eu vou antecipar aqui. Repara que a razão entre os comprimentos deu 1 sobre 2. E a razão entre as áreas deu 1 sobre 4. Qual que é a relação entre eles? A relação entre eles é que a razão entre as áreas, pessoal, é o quadrado, é elevado ao quadrado da razão entre os comprimentos. Então, se eu pegar essa razão entre os comprimentos aqui, olha, e fizer 1 sobre 2, se eu fizer 1 sobre 2 elevado ao quadrado, eu vou obter a razão entre as áreas, que é 1 sobre 4. Por que eu tenho que fazer 1 sobre 2? Porque a área ela é formada pelo produto de duas medidas, de duas dimensões, comprimento e largura. Então é como se eu estivesse multiplicando a razão do comprimento pela razão da largura. Por isso, se eu multiplicar repetidamente 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, vai dar 1 sobre 4. Então, está explicado aqui por que a área não segue a mesma razão, ela segue o quadrado daquela razão. Tá? Então, quando duas figuras são proporcionais nos seus comprimentos, as áreas são proporcionais pelo quadrado daquela razão entre os comprimentos. Tá? Eu vou mostrar aqui uma outra situação, e aí eu vou sugerir que você faça uma pausa no vídeo aí e tente calcular antes de mim aqui. Tá? Antes de eu mostrar a resolução, você faça aqui agora uma pausa no vídeo, leia a questão e tente resolver utilizando aqui isso que você acabou de ver na explicação anterior. Tá? Mas eu já vou seguindo aqui. Tá? Se você fez a pausa, tentou resolver, agora você vai conferir a correção. Bom, o exemplo 2 fala o seguinte: a pizza pequena, mostrada na imagem, tem diâmetro de 20 centímetros, está mostrado aqui, né? 20 centímetros é o diâmetro, tá? Não é o raio da pizza pequena. E a área dela é de 314 centímetros quadrados. Então, se você fosse calcular, você acharia essa área aqui, mas eu já calculei e já registrei que a área número 1 é de 314
centímetros quadrados. Qual deverá ser a área da pizza que tem diâmetro de 30 centímetros? Então, se a pizza 2, aqui, grande, né, ela tem um diâmetro de 30 centímetros, qual é a área dela? É claro, pessoal, que eu poderia utilizar a fórmula do cálculo para a área de uma circunferência, de um círculo, né, no caso da pizza. Mas, como eu já tenho a informação da primeira pizza, é mais fácil utilizar a proporção do que utilizar a fórmula para calcular a área da pizza 2. Tá? Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual é a razão entre o comprimento, né, que seria o diâmetro número 1 sobre o diâmetro número 2. Diâmetro número 1, pizza 1. Diâmetro número 2 é a pizza 2. Tá bom? Se eu fizer isso, eu vou obter aqui a seguinte razão. 20 sobre 30, que equivale, portanto, pessoal, a 2/3. Essa é aquela minha razão K. Essa é aquela minha razão K. Agora, quando eu for comparar as áreas, área 1 sobre a área 2 da pizza, o resultado não vai dar o valor de K, vai ter que dar o valor de K ao quadrado. É isso que nós vimos ali no exemplo anterior. Isso aqui terá que ser igual ao valor de K elevado ao quadrado. E aí eu posso montar a minha relação já com os números que eu conheço. A área 1 é 314, a área 2 eu não conheço, o valor de K está dito aqui, 2/3, porém eu vou ter que fazer 2/3 entre parênteses e elevar esse 2/3 ao quadrado. Tá bom? Vou botando aqui do lado para vocês conseguirem acompanhar todo o cálculo aqui. Tá bom? Então, olha só. Se eu fizer aqui, pessoal, eu vou montar aqui uma nova relação. 314 sobre a área 2 é igual a 4 sobre 9. Multiplicando cruzado, 4 área 2 é igual a 9 vezes 314, que vai dar 2.826. 2.826. Para finalizar esse cálculo de área 2 aqui, que é o que eu quero descobrir, eu vou dividir 2.826 por 4. Estou fazendo aqui essa divisão, está dando 706,5. Então, a área 2 é de 706,5 centímetros quadrados. A unidade tem que acompanhar e ela é a mesma da primeira área, né? Centímetros quadrados, tá bom? Nos dois casos. Bom, então aplicamos aqui a proporção envolvendo cálculo de áreas, tá? Quero te mostrar agora como é que seria essa proporção se fosse envolvendo cálculo de volumes, tá bom? Então, na minha segunda situação aqui, olha, proporções envolvendo volumes. No exemplo 3, eu tenho aqui essas figuras bem conhecidas, né, de vocês, os famosos cubos mágicos, né? O exemplo 3 aqui, olha, considere que cada pecinha dos cubos tem aresta de 1 centímetro. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Eu botei aqui duas figuras, né? E eu estou imaginando o seguinte, que de uma pecinha aqui, o tamanho de uma pecinha aqui, olha, é de 1 centímetro. Tanto no cubo pequeno como no cubo grande. Então, esse aqui também é 1 centímetro. Tá bom? Isso quer dizer, pessoal, que a aresta aqui do cubo pequeno é de 3 centímetros. Vamos considerar que, né, as pecinhas são bem justinhas, né, então não tem espaço entre elas, enquanto que a aresta do cubo grande é de 5. Né, então esse aqui é um cubo 5 por 5 por 5. Então tem 5 centímetros aqui de aresta. Tá bom? Então a primeira pergunta é, as dimensões dos cubos são proporcionais? Então você vai, por exemplo, fazer o seguinte. Se eu pegasse o cubo pequeno, fizesse comprimento pela largura dele. Se eu fizesse o comprimento pela largura, seria 3 sobre 3. Daria o mesmo que fazer esse comprimento sobre a largura no cubo grande? Sim, né, pessoal? Todos os cubos são proporcionais. Se eu fizer 3 sobre 3 no pequeno, o grande seria 5 sobre 5, daria 1. Então essa é a razão de proporcionalidade, né? A razão da proporção aqui, nesse caso, para justificar que são proporcionais, daria 1. Ou, como eu fiz lá em cima, também mostrei, né? Se eu pegasse, por exemplo, aqui do pequeno para o grande, estabelecesse aqui uma relação assim, olha, 3 sobre 5, aqui para o pequeno. Agora vamos pegar as alturas. Altura 3 sobre 5 no grande. Daria igual do mesmo jeito, tá?
Então a primeira pergunta está respondida, a resposta é sim. Qual a constante de proporcionalidade entre as dimensões do cubo pequeno e a do cubo grande? Então já tinha colocado ali em cima, essa razão de proporcionalidade é de 3 sobre 5. O pequeno mede 3, enquanto que o grande mede 5. Vamos para a terceira pergunta. Qual o volume de cada cubo? O volume do cubo pequeno, vou chamar de V1. O volume do cubo pequeno vai ser 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27 centímetros cúbicos. E o volume do cubo maior, vou chamar de V2, vai ser 5 ao cubo, que, portanto, é 5 vezes 5 vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Tá bom? Agora faça a razão entre o volume do cubo pequeno e o volume do cubo grande. Então, vou fazer aqui, olha, V1 sobre V2. 27 sobre 125. Não dá nem para simplificar, pessoal. Já é isso aqui. Portanto, não é a mesma coisa que o anterior, né? Que o anterior tinha dado 3 sobre 5. Aqui deu 27 sobre 125. Aquela mesma pergunta que eu tinha feito antes. É a mesma razão? Então, a resposta é não. Não é a mesma razão. Não é a mesma razão. E qual a relação entre as razões? Acontece, pessoal, que esse 27 sobre 125 é a mesma coisa que 3 sobre 5 elevado ao cubo. Faz sentido, né? São 3 medidas, comprimento, largura e altura. Se você fizer 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. E se você fizer 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Portanto, pessoal, os volumes de figuras proporcionais, eles não seguem a proporção dos comprimentos, eles seguem aquela proporção elevada ao cubo. Tá? Então, a gente, para manter a proporção entre os volumes, eu tenho que dizer o seguinte: o volume 1 sobre o volume 2 é igual àquela constante K elevada ao cubo, para que eu consiga manter uma relação entre as figuras 1 e 2 envolvendo volume. Vamos ver uma aplicação sobre isso aqui para finalizar, pessoal. Já caminhando para o fim aqui, olha. Considere que a altura da pirâmide pequena é de 5 metros. Essas aqui são as pirâmides lá do Louvre, né, em Paris. Você tem aqui, ó, considere, tá? Eu não tenho as medidas exatas dessas figuras, não. Considere que a medida da pirâmide pequena é de 5 metros de altura. Então, aqui, a pirâmide pequena, até a base aqui, considera que tem 5 metros de altura. Enquanto que a pirâmide grande, que está aqui atrás dela, por esse ângulo, né, ela tem 12 metros de altura. Tá? Eu quero saber qual é a razão entre os volumes dessas mesmas figuras. Mas eu não sei o volume da primeira nem o volume da segunda. Como é que eu posso saber qual é a razão entre os volumes? Fácil. Sabendo qual é a razão entre as alturas e depois elevando essa razão ao cubo. A razão entre as alturas, tá? Como ele falou primeiro aqui da pequena, depois da grande, eu vou fazer a razão na mesma ordem. Pequena, 5, sobre grande, 12. Essa é a razão entre as alturas. Agora, a razão entre os volumes, o volume 1 sobre o volume 2, vai ser essa mesma razão, 5 sobre 12, porém, fala aí, elevado ao cubo. Pois bem, então elevando ao cubo, pessoal, vai dar 125 sobre, deixa eu ver aqui, 12 multiplicado por 12, vai dar o resultado de 1728. 1728. Aqui não precisa botar unidade, porque é só a razão. Porque a mesma unidade que está em cima, por exemplo, aqui seria metros cúbicos em cima, também vai estar embaixo, metros cúbicos. E isso se cancela, corta. Então, razão nunca tem unidade, tá? Se for entre duas medidas equivalentes, tá bom? E a letra B, se a área da base da pequena é 20 metros quadrados, qual é a área da base da pirâmide grande? Agora, ó, eu voltei para a área, tá? Ó, também te aconselho aqui fazer uma pausa e tentar calcular antes de mim, tá? Você calcula e depois você confere aqui no restante do vídeo. Só para finalizar aqui, vamos calcular essa letra B. Olha só, pessoal, eu quero saber, eu sei, né, que a área 1 da pequena é 20,
e que a área 2 eu quero calcular. Tá? E eu sei que essa área 1 sobre a área 2, esse resultado tem que dar aquele resultado de K, porém elevado ao quadrado, porque se trata de área. Sabendo dessas informações aqui, eu posso montar a minha relação. Vou pegar aqui a área 1, que é 20, sobre a área 2, que é A2, por enquanto, que é igual àquele valor de K que eu tinha estabelecido ali em cima, que era 5 sobre 12. Porém, como agora é área, eu elevo isso aqui ao quadrado e monto a minha relação. Ó, 20 sobre a área 2 é igual a 25 sobre 144. Vamos fazer a multiplicação cruzada aqui, olha. Vai dar 25 a 2, que é igual, pessoal, a 2.880, 2.880. Aqui eu vou dividir esse 2.880 por 25, para chegar no resultado. Então, o resultado que eu cheguei aqui, para a área 2, é de 115,2 metros quadrados. Confere aí, se eu fiz minhas contas certas aqui, tá? Mas o que importa é que essa relação aqui, olha, ela sempre vai ser utilizada quando você quiser tratar a proporção entre as áreas. E quando você quiser tratar a proporção entre os volumes, a relação que vai ser utilizada é com aquela constante elevada ao cubo. Tá bom? E com isso, pessoal, a gente fecha essa parte do capítulo que trata sobre as proporções. Vimos proporção de todos os tipos. Nós completamos o ensino, o estudo sobre as proporções. Tá bom? O que falta agora? Fazer os exercícios. Então agora o que falta é a parte de vocês. Siga o roteiro que está postado no blog de vocês, lá na área de matemática, para essa semana. Faça todos os exercícios, anota as suas dúvidas e vamos conversar nos nossos encontros online, tá bom? Qualquer coisa também pode me mandar um e-mail que eu tento responder o mais rápido possível. Valeu, pessoal. Então, tchau para vocês.